Graça e paz, meus irmãos, que é um grande prazer estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Meu nome é Hélio Fernandes, eu sou da Igreja Congregacional do Portal Sudoeste, em Campina Grande. Muito feliz e orgulhoso pelo convite pelos quais o irmão Helison me fez, no sentido de poder estar contribuindo para o engrandecimento da palavra do Senhor, como também esse trabalho maravilhoso, emojeiro, sobre casais. Muito bem. O tema que nos foi dado está em Salmo 127 e em Salmo 128, pelo qual o tema acerte o alvo, coloque Deus no centro da família. Então perceba, meus irmãos, que esses dois salmos são salmos que vai nos dar uma edificação grande para a nossa família. Outrora, nós sabemos que o Salmo 127 e o Salmo 128, eles são participantes de chamado de salmo de peregrinação. Outros livros vão atribuir a questão de salmo de romagem, outros vão atribuir a salmos de degrau. O que significa isso? É uma peregrinação que o povo de Israel, eles saíam das cidades circunvizinhas para ir ao templo em Jerusalém. E aí eles saíam em peregrinação, juntavam uma caravana para se proteger de assaltos que haveria no meio do caminho. Então, algumas cidades, elas levavam até dias de peregrinação andando, e esses salmos serviam para que eles pudessem se entusiasmar e não desfalecer devido ao cansaço da caminhada. As cidades circunvizinhas, tinha cidades que eram de 300, outros 800 quilômetros, até cidade um pouco mais distante. Jerusalém era uma cidade que ela ficava a 800 metros acima do nível do mar. Então, por isso, essa peregrinação era muito cansativa, até que chegasse o templo de adoração em Jerusalém. Muito bem. Então, percebemos que Salmo 127 ele foi escrito por Salomão, no sentido de nos dar uma bênção de Deus no seio da nossa família. Então, percebe-se que esse texto ele vai falar acerca da edificação na nossa casa. Então fala da importância, a providência divina na construção do nosso lar e no seio da nossa família, dos nossos filhos. Então Deus nos ensina que Ele é o provedor, o sustentador da nossa família. Como também Salmo 128 vai falar, destaca a fidelidade e a responsabilidade da família na obediência na palavra de Deus, que vai trazer benefícios sobre a família, vai trazer felicidade, vai trazer abundância no casamento, vai trazer uma prosperidade e, sobretudo, paz no meio da família. Então, perceba como o tema nos foi proposto, como acertar o alvo no casamento. Então, Salmo 127, no 1, vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, envolve trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, esse texto ele já começa nos falando acerca disso. A construção dos nossos lares, os valores morais que devem estar ali ligados à palavra, onde muitas das vezes os nossos valores têm sido atribuídos às coisas supérfluas, como por exemplo a dinheiro, a status, a posição social e as nossas emoções no cotidiano. Perceba que Jesus ele nos ensina que a casa firme ela deve ser edificada sobre uma rocha, conforme Mateus capítulo 27, nos versos 24 ao 27. Então perceba que a estrutura da nossa formação, ela deve ser pautada na palavra do Senhor, firmada na rocha da palavra do Senhor. Então o casal, ele deve ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra do Senhor, promovendo um culto doméstico para poder fortalecer os laços, a fé e a unidade no meio da sua família. Segundo lugar, nos versos 1 do Salmo 128, ele vai dizer que ele nos ensina que a felicidade ele vem do temor do Senhor. Ele vem da obediência aos seus mandamentos. Um casamento saudável começa com relacionamento pessoal, intimamente para com Deus. Então perceba, meus irmãos, quando o marido e a esposa, eles buscam a palavra do Senhor, eles
eles de alguma maneira ele age em família. Perceba que a sua família agora ela está enredada, ela vai estar voltada ali para a palavra de Deus, e isto vai nos trazer benefício muito grande acerca da nossa paz, da nossa felicidade e sobretudo a prosperidade no lar. Perceba que a palavra do Senhor ela fala em Efésios 5:25 e também nas cartas ao 1 Coríntios, no capítulo 13, nos versos 4 a 7, vai falar acerca do nosso amor, que ele tem que ser sacrificial. O amor verdadeiro, ele não é baseado em sentimentos passageiros, mas também num compromisso em sacrifício. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a sua própria igreja, conforme Efésios 5:25. A esposa deve apoiar o marido conforme a palavra do Senhor diz em Efésios 5, nos versos 22 ao 24. Criar os filhos, irmãos, no caminho do Senhor, conforme diz a palavra de Deus em Salmos 127, nos versos 3 a 5, ele vai dizer: criar os filhos no Senhor, no caminho do Senhor. Então percebam, meus irmãos, que a tarefa é muito mais grande, porque nós estamos criando os nossos filhos, mas os nossos filhos, ele pertence ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6, ele diz: os filhos são herança do Senhor, e os pais, ele tem responsabilidade de ensinar no caminho de Deus. Então a responsabilidade, meus amados, é minha, a responsabilidade é sua, para ensinar a palavra de Deus e ensinar o caminho que os seus filhos devem andar, porque os filhos, nós apenas estamos administrando, nós estamos criando, mas sabemos que a responsabilidade é nossa, porque eles outra horas são herança do Senhor. Então perceba, meus irmãos, que nós devemos ter a disciplina, nós devemos ter o ensino bíblico como prioridade na sua casa, como prioridade no seu lar. E isso também, muitas das vezes, vem de testemunho dos próprios pais, porque os pais, ele devem dar o testemunho, ele deve ensinar, ele deve fazer, ele deve servir como um espelho, para que os filhos, outroras, eles possam estar olhando os seus pais, eles possam estar se espelhando nele, e perceba-se que ele, outrora, você não vai nem precisar pedir para orar, porque você vai estar orando, ele vai estar ali observando, e ele vai estar outrora, muitas das vezes realizando sem você pedir, porque você foi uma referência, você foi um espelho, você foi um exemplo vivo dentro da sua casa. Então, meus irmãos, eu gostaria também de frisar a palavra de Deus buscando paz e unidade no lar. Como é que isso significa paz e unidade no lar? Conforme a palavra de Deus, ele vai estar descrito em Colossenses capítulo 3, nos versos 13 a 14, ele vai dizer que o inimigo tenta semear divisão no meio da casa, do casamento, no meio da família. Então perceba, meus irmãos, que o perdão, a paciência são essenciais para um equilíbrio no lar. Então perceba que o casal deve orar junto, ele deve buscar fortalecer sua relação e prosseguir de maneira que possa se proteger dos ataques espirituais. Então perceba que a palavra de Deus nos ensina: será em vão, será inútil você trabalhar, se levantar cedo, você suar, você gastar toda a sua energia tentando trazer algo para dentro da sua casa. Ele diz: será inútil todas essas coisas que você pensar que você vai agir de maneira própria, de maneira como se você possa ser o provedor de tudo isso. Ele vai dizer que será inútil trabalhar, será inútil edificar, será inútil todo esse trabalho, acordar cedo, 6 horas da manhã, chegar 7, 8 horas da noite em casa, cansado. Será inútil se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não for participante do meio da construção de tudo isso. Por isso, eu gostaria de deixar apenas 3 orientações para vocês. A primeira orientação, eu gostaria que você pudesse reavaliar os seus conceitos do que significa ser prioridade na sua família. Significa, meus irmãos, que muitas das vezes nós estamos dando atenção ao trabalho, nós estamos perdendo tempo nas redes sociais, nós estamos gastando um tempo precioso com outras coisas supérfluas, e nós não colocamos Deus no centro da nossa casa.
onde o trabalho tem sido prioridade, onde as redes sociais, os Instagrams, Facebook têm roubado os nossos tempos e nós não nos estamos dedicando à leitura da palavra de Deus, onde nós desaprendemos a orar, onde nós não estamos mais consagrando o nosso dia, onde nós não estamos entregando a Deus o nosso dia. Por isso, meus irmãos, coloque Deus como prioridade, Ele que seja prioridade para ir para a igreja, que Ele seja prioridade para você trabalhar nos trabalhos internos da igreja, que Deus seja o centro da sua vontade. Antes de qualquer coisa, Deus, Ele seja primícia. Segundo lugar, eu quero dizer, meus irmãos, criar um hábito espiritual no casamento é orar junto, ler a Bíblia juntos e ser participante da vida ativa da igreja junto. Terceiro lugar, eu gostaria que vocês valorizassem a construção do amor entre vocês e filhos, porque na verdade o amor, ele não tem que ser de alguma maneira, ele tem que ser evidenciado, ele tem que ser vivido. Por isso, demonstre amor, demonstre carinho e demonstre sobretudo respeito no dia a dia com a sua família. Seja uma referência. E por isso, meus irmãos, eu gostaria de falar muito mais, mas o tempo nos permite que essas palavras elas sejam edificantes, que elas cheguem na sua casa de maneira onde você possa estar agora estabelecendo prioridade na sua casa. Coloque Deus como centro. Meus irmãos, a nossa vida tem sido ligada muitas das vezes no piloto automático, onde nós muitas das vezes não percebemos que estamos distanciando dos nossos filhos, onde muitas das vezes a gente chega dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, muitas das vezes trancamos os nossos quartos e nos reportamos um para com o outro através de rede social. Quebre isso, não seja garçom para levar alimento no quarto, não seja garçom para poder levar o refrigerante e levar a comida. Outra hora, leve a sua família para ser participante de uma mesa abençoada. Que tire as redes sociais do nosso meio, que você coloque a Bíblia como centro, aprenda e desenvolva estudos dentro da sua casa, coloque Deus como centro, ore mais, busque mais, e assim a palavra de Deus, Ele vai cumprir. Em Deuteronômio capítulo 28, tem 14 versículos que diz aí que há prosperidade, a bênção sobre aqueles que obedecem e andam no caminho do Senhor. Que Deus abençoe e que possam ter outros encontros felizes e que a palavra de Deus possa neste momento produzir efeito no seio da sua família. Que Deus abençoe e até o próximo encontro, assim, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.